galera, aqui é Carol e eu queria aproveitar esse momento para estar gravando um conteúdo para vocês. Eu sei que se você assistiu o vídeo anterior, você pode estar pensando assim, mas aquele vídeo é muito infantil, eu já sou junior ou pré-adolescente, ou então que você já é grande demais para assistir aquele tipo de conteúdo. Mas eu queria falar para você que é com você mesmo que eu queria falar. E caso você não tenha assistido ainda o vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo, você clica, assiste, para a gente poder conversar um pouco melhor. E para você entender mais do que a gente vai falar rapidamente aqui nesse vídeo. Os personagens dessa história são duas pessoas até que são bem conhecidas na Bíblia, que é Davi e Salomão. Davi foi um rei bem conhecido, foi um rei que foi segundo o coração de Deus, ele era temente ao Senhor e ele chegou em um momento da sua vida em que ele precisava passar a sua coroa para o seu filho, que era Salomão. Ele tinha algumas coisas para falar para Salomão. O que você acha que ele tinha de tão importante para passar para o seu filho? Será que se você fosse o filho, o que você gostaria de receber? Será que muitas riquezas, né? Ou muitas coisas importantes para você poder comprar o que você quer, seus jogos, ou talvez videogame, enfim, várias coisas. Mas você sabe o que Davi deu para Salomão de tão importante? Exatamente. Se você já assistiu outro vídeo, você já até sabe. E o que ele falou para Salomão que era tão importante era obediência. Vamos ler rapidinho. Você pega a sua Bíblia e a gente vai ler o capítulo que se encontra em 1 Reis 2, versículos 3 e 4. Ele disse assim: está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor teu Deus te manda. Obedeça todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo que fizer. Se você obedecer ao Senhor, seu Deus, Ele cumprirá a promessa que Ele me fez. E Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente os seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então a gente percebe aqui que Davi, ele passou o que ele tinha de mais importante, que era a obediência a Deus. Tudo bem, mas o que isso fala comigo? Talvez eu sei que você ouça muito falar sobre obediência, porque a sua mãe fala o tempo inteiro que você precisa obedecer. A sua professora fala o tempo inteiro que você tem que obedecer. Isso às vezes fica gritando na sua cabeça que você precisa obedecer. Mas por que obedecer? De primeiro eu já falo pra você que você precisa obedecer porque assim você agrada a Deus. Mas eu sei que é difícil, né, gente? Às vezes você só para pra pensar assim: mas a minha mãe grita muito, ela só fica mandando eu arrumar o quarto, sendo que eu tô em quarentena. Eu queria só ficar jogando videogame o dia inteiro, eu só queria jogar, ficar brincando na rua, eu só queria ficar assistindo meus youtubers preferidos. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né, gente? Vocês estão aí pegados, têm que ficar assistindo aula online e precisam também ajudar em casa, vocês têm as suas obrigações. Será que às vezes vocês só pegam no final que a mãe fica gritando, né? Mas vocês não fazem o que tem que fazer. Talvez se tivesse feito da primeira vez, ela não ficaria gritando no seu ouvido, não é isso? Você tem que parar para pensar que todo ser humano, ele tá aqui, mas ele tem o seu papel. Qual é a sua função? Será que você nasceu só para ficar aí deitado no teu quarto, não fazendo nada, jogando videogame, não sendo relevante? Meu Deus, relevante. Quem fala relevante? Mas não fazendo nada de importante para ninguém? Será que Deus te criou para isso? Não, né? Você pode sim ser um adolescente, ser um junior, que faça as coisas que os outros também fazem, né? Você pode jogar, você pode assistir Netflix, você pode assistir os filmes que você quer, porém, você precisa ser obediente e guardar a lei do Senhor no coração. E a palavra de Deus fala que você precisa fazer o quê? Obedecer. Você precisa ouvir aos seus pais, às pessoas que te querem bem, porque somente assim você vai obter o sucesso. Então, a gente que é novo precisa sempre aprender sim com os mais velhos, porque eles têm muito a nos ensinar. Às vezes a gente quer testar até o último minuto para aí sim fazer aquilo que a gente deve. Será que às vezes você pode ter entristecido as pessoas que estão perto de você? E às vezes, gente, eu não tô nem falando de pai e de mãe, não. A gente consegue às vezes entristecer um amigo porque faz o que não deve. A gente sabe que às vezes os pais nos ensinam várias coisas que a gente não pode fazer pro nosso próprio mal, mas ainda assim a gente insiste em fazer. Mas eu queria falar pra você que se você quer agradar a Deus, que foi aquele que te criou e aquele que quer o seu maior bem, que você obedeça, que você entenda e aprenda que isso só vai trazer sucesso pra sua vida.
Tudo bem? É essa palavra que eu queria falar para você hoje. Espero que você tenha um dia muito abençoado. Amo vocês!